Seja bem-vindo e bem-vinda ao estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus com seu amigo irmão Josué Andrade. Hoje a lição de número 2, a beleza da criação divina. Meu amigo, minha amiga, tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais. O colorido e o perfume das flores, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização de uma colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, esse relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Eu quero convidar você nesse momento a pegar sua Bíblia, pegar seu caderninho de anotação, pegar também aí a sua caneta, para que juntos possamos estudar a Bíblia e esse estudo maravilhoso. Mas antes, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, que derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra nesse momento. Que Teu Espírito Santo possa ser o nosso professor e, ao abrir a Bíblia neste momento, a Sua boca possa ser aberta e falar aos nossos corações. Abençoe meu amigo e minha amiga que está orando e estudando comigo agora. Em nome de Jesus. Amém. A perguntinha de número 1, para começarmos, diz assim: como era a terra antes de ser criada? Gênesis 1, verso 2 responde: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A terra era sem forma e vazia, meu amigo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já estava ali cuidando do nosso planeta antes de ser criado. A pergunta de número 2, como foi formado o universo? A Bíblia responde lá em Hebreus 11, verso 3 e em Salmos 33, versos 6 a 9. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E em Salmos 33, 6, 9, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque Ele falou e foi feito. Ele mandou e logo apareceu. Então, meu amigo, o universo foi feito mediante a palavra. Ele foi falando e as coisas foram aparecendo. E lá em Êxodo 20, verso 11, vem falando assim: porque fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. A perguntinha de número 3. Quem participou do ato da criação? Será que só foi Deus, Pai? Lá em Gênesis 1, verso 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então aqui vem falando que no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí você fala: mas e Jesus? Não estava ali, Josué? Olha o que diz aqui em João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Oh, meu amigo, na criação, o Verbo aqui, João vem falando que era Jesus. O Verbo estava com Deus e Jesus era Deus. E diz aqui que todas as coisas foram feitas por Jesus.
Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então estava presente ali Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós vemos ali que quem colocou a mão na massa foi Jesus Cristo. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que vêm mencionando as três pessoas da divindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28:19 vem falando assim, ó: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você viu aí? Portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma unidade de três pessoas coeternas. A perguntinha de número 4. Como foi o processo diário da criação? Lá em Gênesis, capítulo 1, vem trazendo esse processo. No primeiro dia, está registrado lá nos versos 3 a 5, que diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz, né? E fez separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, versos 6 a 8 de Gênesis 1, diz assim: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e manhã do segundo dia. O terceiro dia está relatado nos versos 9 a 12. Diz assim: E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca de terra, e ao juntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Houve a tarde e a manhã do terceiro dia. No quarto dia, está lá no versos 13 e 19, diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e manhã do quarto dia. O quinto dia está nos versos 20 a 23. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voa as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. No sexto dia, está lá no versos 24, 26 a 31, diz assim:
E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. O sétimo dia está lá em Gênesis 2, verso 1 a 3. Diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Meu amigo, minha amiga, palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã do primeiro dia, é Yom, que significa um período de 24 horas. Então Deus criou o nosso planeta em 6 dias literais de 24 horas. E no sétimo dia ele descansou. Ele reservou 24 horas para descansar. Perguntinha de número 5. Como se deu a criação do homem e da mulher? Lá em Gênesis 1, 26 e 27. Depois lá em Gênesis 2, 7, 18 a 25. Vem trazendo como se deu a criação do homem. Vamos ler? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Abrindo um parênteses aqui, meu amigo, nós vimos aqui que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem. Façamos no plural. Então estava presente Pai, Filho e Espírito Santo criando o homem. E agora ele não falou assim: apareça o homem. Ele falou: façamos. Então Jesus Cristo colocou a mão na massa, na fabricação aí do ser humano. Amém? O Gênesis 2, verso 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós vemos aqui também que ele formou o homem do pó da terra, ele fez ali um lindo boneco, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser uma alma vivente. E em Gênesis 2, 18 a 25, vem trazendo a criação da mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave do céu, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves dos céus, todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus,
o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Meu amigo, o homem ele foi criado do pó da terra, a mulher foi criada da costela de Adão, e eles foram obras da criação. Na verdade, eles coroaram a criação de Deus, porque Deus ele formou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o homem foi formado. A perguntinha de número 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, verso 8, 15, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Que presente maravilhoso, né? O Pai fez um jardim para que eles morassem ali. Que maravilha, né? E a pergunta de número 7. Que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Gênesis 2, versos 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meu amigo, minha amiga, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a desobediência, as orientações, acarretaria duas consequências. Primeiro, eles deveriam deixar o jardim. E segundo, ficar sujeitos à morte, porque eles foram criados eternos, entendeu? E eles iam ficar sujeitos à morte, eles iam viver um tempo na terra, depois eles iam morrer. Vamos recapitular aqui a liçãozinha de hoje, vamos lá. Hoje nós aprendemos que a terra, antes de ser habitada, era sem forma e vazia, isso mesmo. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Jesus em 6 dias. Dias de 24 horas, né? Estavam presentes na criação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O homem foi criado no 6º dia do pó da terra. E a mulher da costela de... isso mesmo, de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Nós vamos continuar esse tema na lição de número 3. Eu quero convidar você nesse momento a fazer um compromisso de fé. Vamos fazer? Se você aceitar, só vai falar sim, tá bom? Aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade? Sim? Amém. Creio no poder de Deus que criou a terra em 6 dias literais? Sim? Amém. Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador? Você quer conhecer? Sim? Amém. Então vamos continuar estudando, tá bom? Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja com você neste momento, meu amigo. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, entrego nesse momento essa pessoa, Senhor, que está estudando a Bíblia comigo. Esteja com ele, Senhor, esteja com ela. Que teu Espírito Santo guie eles nesse estudo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.